nosso lar para termos a este outro lar que nos abriga, nos traz o conforto aos nossos corações, onde cada dia aprendemos um pouco mais da nossa existência aqui na Terra. Então, nós vamos lembrar, deixar bem claro, novamente, que nós teremos, dia 5 de julho, a nossa festa junina, das nossas crianças, da casa da criança. Nós estamos pedindo doações de doces, os doces juninos, né? Para que nós possamos fazer uma festa bem bacana mesmo para as crianças, que eles adoram, eles ficam felizes, eles vão dançar, eles cantam, enfim, alegra todo o ambiente, né? É necessário. Então, a gente está aí pedindo quem puder, quiser deixar comigo lá na Lisboa, quiser trazer aqui, aí para a gente depois poder fazer toda a distribuição de como fazer a festa para eles, certo? Então, nós vamos convidar a nossa companheira da Casa Prudente e dar fazer a prece de abertura para nós. Boa noite a todos. Vamos, neste momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, nos sentindo acolhidos pelos benfeitores amigos, a espiritualidade querida da casa, que são os nossos irmãos desencarnados, e também somos tão recebidos com muito amor pelos nossos irmãos aqui encarnados. Vamos também agradecer a Deus por mais esta oportunidade bendita de aqui estarmos nesta casa de oração, que nos acolhe, que nos abriga, onde aqui possamos sentir amparados, sentindo o abraço fraterno, amoroso do nosso Mestre Jesus. Também te agradecemos, Pai, por mais este dia e por todas as bênçãos que nós recebemos todos os dias. É com muita gratidão que nós aqui estamos, com os nossos pensamentos ligados a Ti, Pai, e te rogamos para que o Senhor nos envolva na noite de hoje, envolva o nosso palestrante, para que ele possa trazer para nós os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que por ele foram praticados quando aqui esteve entre nós. Porque nós já sabemos que é somente através da prática dos ensinamentos de Jesus é que possamos chegar até o nosso Pai. Portanto, Pai, nos envolva para que possamos assimilar, compreender os ensinamentos de Jesus, mas que, acima de tudo, possamos colocar em prática no nosso dia a dia. E te ofertamos, Pai, a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido. E não nos deixes, Pai, cair em tentações, e nos livra, Senhor, de todo o mal. E que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, como nós temos anunciado toda semana, os grupos do Instagram,
E teríamos aqui nesta noite o André Gandolfo. Mas como o orador espírita também tem contratempo, ele também teve um contratempo. Ele nos avisou à noite que não conseguiria chegar até aqui a casa e marcará uma data posterior. Então, mas felizmente, a espiritualidade amiga sempre tem uma carta na manga, né? Como a gente costuma dizer. E nós temos aqui o nosso companheiro Luiz Henrique, que irá trazer para nós a mensagem desta noite, e com muito estudo que ele faz, né? Tem uma sabedoria imensa, um professor, uma fala maravilhosa. Então, nós vamos envolver Luiz Henrique num olhar fraterno, amoroso, carinhoso, para que a mensagem chegue para nós, assim, muito clareza. Boa noite a todos. Que todos nós, neste momento de reflexão, nesse momento de nos aprofundarmos na doutrina, saiamos daqui um pouco mais predispostos ao trabalho da caridade, da paciência, da tolerância, do acolhimento e no exercício da fraternidade e da caridade de forma contínua. Meus irmãos, nós temos vários nomes de mulheres que configuraram durante muito tempo, mas que, a partir do momento quando nós temos o Renascimento, que é um momento cultural muito importante na Europa, os homens tomaram a frente e muitas mulheres sequer tiveram seus nomes publicados em diferentes antologias. Também, na Antiguidade, na época de Jesus Cristo, nós temos um nome importante que praticamente não aparece com frequência. Se nós pegarmos os evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos e João, nós vamos ver que pouco se fala a respeito de algumas mulheres que tiveram uma importância fértil para que o cristianismo conseguisse ser levado às minorias sociais. Então, para essa noite, nós vamos refletir um pouco a respeito de Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma mulher muito bonita. No livro Boa Nova, do Chico Xavier, ele relata que ela fora uma mulher de corpo escultural, de olhos lilazes, cabelos amendoados muito longos, e que poderia simplesmente hipnotizar qualquer homem que dela se aproximasse. Nós vamos ter dois momentos muito importantes na história de Maria de Magdala. O primeiro momento é quando ela usa a sua beleza, o seu poder de sedução, o seu corpo de mulher, para seduzir muitos homens. E ela passa a usar o seu corpo como um instrumento de sedução, encanto, e graças ao fato de ela ter sido abençoada com o corpo escultural, ela consegue se projetar na sociedade dominada pelos homens. Ela vai ter vários amantes e ela se torna um nome conhecido naquela época, e ela consegue se relacionar com governadores romanos, homens que vão dar a ela conforto material, vão dar a ela os perfumes mais caros da época, as sedas mais finas, mais limitadas, e graças ao seu exercício de sedução, de luxúria, ela consegue inclusive um pequeno palácio para morar. Embora fosse uma mulher que tinha todo o conforto material, Maria de Magdala sentia um vazio enorme no seu coração. Por mais que ela se deitasse com os poderosos romanos na época, alguns generais inclusive, ela tinha um grande vazio. Ela tinha várias servas. E ela ouviu falar de um homem que estava na região de Cafarnaum, que ele tinha uma proposta de vida nova, de vida diferente. As servas começam a falar para que ela, de alguma forma, fosse ter contato com aquele homem que falava muito bem, que tinha uma luz muito intensa e que era capaz de dar a ela aquilo que talvez ela necessitaria.
ela vive, né, um grande duelo. Inclusive, não sei se vocês viram na série The Chosen, né, a forma como eles retratam Maria de Magdala, uma mulher que fez muito mal para os homens, né? Ela era pérfida, ela era tirana, porque ela praticamente escravizava sexualmente alguns dos seus amantes. Essa é uma versão cinematográfica. Ela pode ter sido pérfida, ela pode ter escravizado sexualmente alguns homens, né, por conta da luxúria, mas o que nos mostra, o que nos é importante, levando em conta a obra do Chico Xavier, Boa Nova, é o processo de renovação, é o processo de transposição comportamental que essa personagem teve. Não é? Ela vivia nesse palacete, com todo o conforto material, e é uma noite em que ela está com uma crise existencial muito profunda. Ela acaba, depois de ela ter se deitado com um governador romano que lhe dera moedas de ouro, lhe prometera mais joias, mais perfumes caros, ela sente uma grande melancolia, uma grande tristeza, e ela começa a chorar. Ela tem um choro muito profundo, um choro, praticamente um grito lancinante, como alguém que pede socorro. Uma das servas, que era a mais velha, vai até ela e procura consolá-la, procura dar a ela o colo necessário para que suas dores fossem de alguma forma amenizadas. E essa serva, né, fala desse homem que estaria em Cafarnaum e que ela deveria, de alguma forma, ter a coragem de chegar até ele e aproveitar o momento para que dele ela recebesse o remédio necessário. Ela fica em dúvida e ela conversa muito com essa serva, né? Mas eu sou uma mulher mal vista pela sociedade, né? Uma prostituta, uma mulher que se vendeu aos imperadores, aos governadores romanos, né? Eu corro o risco de ser apedrejada, porque em muitos lugares as prostitutas são apedrejadas até a morte. E a serva insiste para que ela realmente faça isso. E a serva diz que o homem seria capaz de tirar a dor lancinante que aquele corpo sentia e seria a luz necessária para inundar aquele coração seco, árido, infértil. Maria de Magdala procura então, aluga um barco, ela consegue um barqueiro e ela sai em direção a Cafarnaum. Ela procurou se vestir de forma discreta, se cobriu e conseguiu chegar ao lugar em que estava Nazaré. Era a casa de Simão Pedro. E Jesus estava ali fazendo um discurso muito importante sobre a necessidade de cada ser humano se voltar ao trabalho da caridade, ao trabalho de assistência, ao trabalho de oferecer as mãos aos irmãos menos afortunados. Isso é extremamente importante, porque ele fala do reino dos céus como realmente um tesouro que não existe no plano material. E o que nós aprendemos no Evangelho é que nós precisamos ter tesouros que as traças não corroem, as ferrugens não destroem, os ladrões não arrombam e não roubam. Quando ela chega à casa de Simão Pedro, não é? Ela pede para entrar e o primeiro discípulo que a vê foi justamente Pedro. Quando ele reconhece Maria de Magdala, ele fica enfurecido. O que é essa sirigaita que está fazendo? Como ela tem a ousadia, o desrespeito de vir aqui para ter um contato com o Mestre, ele a reprova. E entendamos que isso é humano, não é? Como muitos de nós também poderiam fazer, olhar para uma prostituta e falar, mas o que ela está fazendo aqui? Por que essa senhora está entrando na igreja, se ela é pecadora, se ela é luxurienta? Vocês se lembram do filme E o Vento Levou? Clássico, da Margaret Mitchell?
Quando acontece a Guerra Civil, a Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, os sulistas eram a favor da escravidão, não é? Eles estavam perdendo a guerra para os nortistas. E há uma cena com a Olivia de Havilland e a moça que fez a Scarlett O'Hara. Depois eu me lembro e falo para vocês. A Olivia de Havilland, que era a bondosa, a cunhada bondosa, amiga de Scarlett O'Hara. Elas estão cuidando dos homens feridos, dos homens machucados, dos homens que estavam praticamente à beira da morte. E ela, a Olivia de Havilland, não lembro mais o Maggie, acho que era, ela cria um hospital para atender a esses soldados extremamente feridos. E chega a dona do prostíbulo, oferecendo ajuda. Né? Viviane, a atriz que fez Scarlett O'Hara. Né? Então, quando ela chega, a Scarlett O'Hara, mas o que essa prostituta está fazendo aqui? Quem é ela para vir até nós, para nos macular, para nos manchar, para sujar os nossos nomes? E a Olivia de Havilland, ela veio aqui para nos ajudar, então vamos recebê-la. Ela é uma mulher, ela é filha de Deus. Então aí a cunhada aceita ajuda, ela oferece muito dinheiro e com o dinheiro eles conseguem comprar remédios para cuidar daqueles soldados feridos que estavam à beira da morte. E o que é mais importante no momento é quando elas fazem uma oração de agradecimento. Bom, então retomemos agora, né, para o momento em que Simão Pedro olha para Maria e fala assim: o que essa senhora está fazendo aqui? Quem é ela? Ela não sabe que ela tem nome sujo, ela não sabe que ela é uma vagabunda, e mesmo assim ela sentiu aquele ar gélido, preconceituoso, discriminatório, odiento. E ela vai ter com Jesus, porque a luz de Jesus a atraía. Era a luz de Jesus. E ela consegue se aproximar dele, não é? De uma maneira muito tímida, muito insegura. E quando Jesus olha para Maria de Magdala, Maria, que bom que você veio. Eu já estava à sua espera. Ele a acolhe. E aí é um momento em que ela não consegue falar, começa a chorar de forma convulsiva, né? Ela não consegue se expressar. Ela está diante de alguém que lhe acolhe como ser humano, sem preconceito, sem discriminação. E quando Jesus diz para ela: que bom que você veio, eu estava à sua espera, foi o acolhimento necessário, foram as palavras necessárias para que ela visse ali, naquele momento, o ser humano iluminado que faria o acolhimento e seria o divisor de águas na história de Maria de Magdala. Aí ela fala, né, mestre, eu sofro muito. O senhor sabe da minha vida pregressa, o senhor sabe que eu migrei com homens ricos, eu conquistei muita vida material, eu tenho muito conforto, eu tenho servas que trabalham para mim, mas eu tenho um vazio gigantesco. Eu não sei o que acontece, eu não consigo dormir. Eu tenho chorado muito, eu tenho me sentido a mais infeliz de todas as humanidades. Alguma coisa me diz, inclusive uma das minhas servas, foi ela que insistiu para que eu viesse ter com o Senhor. E eu aqui estou. E aí Cristo, Jesus fala para ela: você está precisando dar um sentido à sua vida. Você precisa entender que não adiantam as riquezas materiais se no seu mundo interno, no seu mundo psíquico, você não se sente bem, você não se sente feliz. O que adianta você ter se deitado com vários homens e não ter de fato um que a ame verdadeiramente, incondicionalmente? Muitas mulheres experimentam, dentro de um relacionamento, dentro de um matrimônio, o amor de um homem que se dedica às causas praticamente possíveis para que aquela mulher se sinta amada. E com os filhos, a mulher muitas vezes se sente ainda mais realizada.
O que você precisa, Maria, é justamente entender que o seu mundo interior, o seu mundo interno, está clamando por algum tipo de salvação. Aí, quando Jesus fala, né, que muitas mulheres se realizam por meio da maternidade, é quando a Maria de Magdala, né, vai abrir o coração e dizer: o senhor falou em maternidade, mas eu sou uma desgraçada. Eu não posso gerar filhos. Eu jamais conseguirei ter uma gestação de 9 meses, partejar um filho, cuidar dele, educá-lo, levá-lo às sinagogas. Eu jamais poderei fazer isso. Eu sou uma mulher infértil. Eu tenho útero seco. E Jesus diz para Maria: você nunca ouviu falar que a primavera floresce mesmo nas ruínas? Você nunca ouviu falar das flores que brotam entre as pedras, das flores que surgem nas rochas, exalam doces perfumes capazes de ludibriar as pessoas que delas se aproximam? Quem disse para você que para você ter a maternidade, você precisa parir um filho? Entenda que as flores persistem e aparecem mesmo nas ruínas, mesmo em lugares áridos, cheios de pedras, pedregosos. Isso quando veio para a Bíblia. Então, enxergue a sua condição e saia disposta a abraçar os filhos rejeitados, os filhos esquecidos, os filhos abandonados, muitos que foram enxotados das cidades por conta de sua orfandade. Muitos estão precisando de um colo de mãe. E você tem muito amor para dar. Você tem condições de ser a mãe justiça que vai acalentar os filhos, que vai dar a eles um norte, uma luz, atuando como um farol a levá-los em direção ao grande bem da vida. Perceba que não é o fato de você ser uma mulher infértil que vai tirar de você o exercício da maternidade. E ela é muito chorosa, mas o que eu posso fazer? Acolha os filhos rejeitados. Acolha os filhos esquecidos. Seja mãe de muitos. Nós sabemos que no começo da sua vida, você explora a sua beleza, você usa o seu poder de sedução, você entrou pela porta larga. E é chegado o momento de você sair da porta larga e escolher a porta estreita. Será difícil, mas haverá compensações. Então saia daqui, envolta em luz, abençoada, e esteja disposta a acolher os marginalizados, os esquecidos, os abandonados. Então, a partir disso, ela se sentiu motivada. Ela percebeu aquela luz intensa, ela se abaixa, beija os pés de Jesus. Depois desse momento em Cafarnaum, nós vamos ter a passagem Naim. Quando Maria de Magdala volta a ter o mestre, ela lava os pés do mestre Jesus com um perfume caríssimo e ela enxuga os pés de Jesus nos próprios cabelos. Então, isso é uma citação bíblica e também uma citação evangélica. Né? Essa passagem em Naim, quando ela usa os próprios cabelos para cuidar daqueles pés tão machucados de Jesus. Bom, ela sai dali, né, motivada, e ela volta para a sua casa, e aí ela fica pensando: o que eu vou fazer? Né? Ela começa a seguir Jesus. Ela ia disfarçadamente aos lugares em que Jesus pregava. Por ela ter tido uma vida de prostituição, ela sempre estava camuflada entre as pessoas. E ela ouviu a boa nova, ela aprendeu o que Jesus propunha, um novo estilo de vida, a necessidade de se renascer para o mundo verdadeiro, para a vida espiritual. Aí nós vamos ter aquela passagem, né?
ela esteve várias vezes, ela absorveu muito conhecimento, ela deixa aquela vida nababesca, ela deixa a vida dos confortos materiais, ela não mais se deita com os poderosos romanos da época, né? Isso vai causar um certo problema também. Ela faz o enfrentamento necessário, ela foi ameaçada de morte, né? Porque muitos homens não queriam perder o seu status, não queriam perder a fonte de prazer. Ela também foi ameaçada, abandonou tudo e passou a seguir de forma muito humilde, muito modesta. E quando algumas servas viram que ela estava se vestindo de forma pobre, mas a senhora que tem os perfumes mais caros, as sedas mais finas e requintadas, como é que a senhora vai abandonar tudo isso para seguir um estranho? E ela simplesmente disse: eu deixo tudo para vocês, porque foi o único homem que me acolheu, me mostrou o caminho, me respeitou e disse que eu sou capaz de ser um instrumento também do exercício da bondade. Aí nós vamos ter o momento da crucificação, né? Ela acompanhou o cortejo, ela esteve no Gólgota, esteve ao lado de Maria, e ela ficou muito impactada com a crueldade com que Jesus foi tratado. E ela foi uma das testemunhas, às 15 horas, quando o corpo entra em óbito, digamos, os céus se escurecem, trovões, relâmpagos. Muitos que não acreditaram que Jesus de fato era o Filho de Deus, se assustaram e muitos correram, porque ficaram com medo, inclusive soldados romanos. E ela ali permaneceu. Acontece que depois nós vamos ter o sábado, né? No sábado, quando Maria acompanha Marta e elas vão até o sepulcro, e lá elas encontram o sepulcro aberto e não havia o corpo de Jesus. O que teria acontecido? Passado esse período, ela procurou os discípulos, ela procurou uma audiência com Pedro e disse que queria estar com eles, né, na transmissão do Evangelho de Jesus. Mas será que ela foi aceita? Não, né? Eles olham para ela e falam: não, você é mulher, você foi uma prostituta, né? Você vai só nos causar problema, não poderemos levar você de forma alguma. E não fica bem sairmos, né, para levar a boa nova para diferentes lugares e você nos acompanhando. Não fica bem, né? Seremos lapidados pelos fundamentalistas religiosos. Olha o que fizeram com Jesus. E o medo faz com que ela fique cada vez mais isolada. No Mar da Galileia, ela está perto de umas alcaparreiras e ela percebe que um grupo de homens, mulheres, com muitas roupas se aproximam e não tem medo de perguntar a ela. Eles queriam saber onde estava aquele homem de Nazaré que falava tão bem, que discursava de forma tão brilhante a respeito de uma boa nova, a respeito de uma nova doutrina, uma nova forma de vida. E ela então conta para eles que Jesus havia sido crucificado, né? Que os romanos, por conta da imposição dos judeus, acabaram crucificando o homem de Nazaré. E o que ele falava? É o momento que ela faz a sua primeira pregação. Ela fala que Jesus era um homem extremamente bondoso, que viera com a finalidade de mostrar a necessidade de os homens, filhos de Deus, acolherem os marginalizados, os esquecidos, os doentes. Ele não veio para curar os sãos, ele veio para cuidar daqueles que de fato necessitavam da boa nova. E eles ficam maravilhados com a fala de Maria de Magdala. Depois eles se revelam, eles eram leprosos. Na época, os leprosos eram banidos, eles não podiam ficar na cidade de forma alguma, porque se ficassem, eles eram mortos, né? Eles eram leprosos.
Alguns moradores que passaram por ali perceberam que eram leprosos e foram denunciar às autoridades. As autoridades rapidamente acionaram, né, os chefes do exército, aquela região era dominada por Roma, e rapidamente eles vieram para expulsar aqueles homens e mulheres leprosos. E então, quando Maria de Magdala vê a forma turbulenta com que aqueles seres humanos são enxotados, são banidos, ela resolve segui-los. E ela vai até o Vale dos Leprosos. E é justamente lá, num local de pessoas marginalizadas, esquecidas, doentes, que ela começa a fazer a sua pregação. Né? Ela tentou seguir os discípulos de Jesus, tentou, mas ela foi rejeitada, discriminada. Não, você não, nós não queremos você aqui por perto. E ela vai ao Vale dos Leprosos e lá ela começa a fazer as suas pregações. Ela fala que o corpo realmente morre, né? Mas que Jesus era uma prova de que depois da morte tem uma continuação da própria vida. E que é importante saber que após a morte biológica haveria algum tipo de compensação. E muitos perguntam, mas a senhora tem certeza do que a senhora está falando? Então a gente vai morrer, a gente vai para um lugar melhor? Porque, olha, estamos aqui abandonados, esquecidos, passamos fome, estamos completamente desgraçados. Como vamos ter algum tipo de compensação? E ela vai dando os exemplos de Jesus, né? Fala da forma luminosa Jesus tinha dito para ela do que ela seria capaz. E no Vale dos Leprosos havia muitas crianças que já estavam infectadas também. E a Maria começa a contar as histórias que ela conhecia, as histórias infantis. Ela conhecia muitas cantigas, ela cantava para aquelas crianças e ela não tem mais, ela vai se despindo completamente de todo e qualquer preconceito e ela trata aquelas crianças de forma humana, materna. Ela punha as crianças no colo, ela acalentava as crianças no colo, ela as fazia dormir, elas as segurava como uma mãe faz, doando vida, doando energia para aquelas crianças. Ela vai se infectar naturalmente, ela também contrai a lepra, e ela continua, ela vai sentindo, né, as dores que vão aparecendo, as manchas violáceas, aquele rosto, né, outrora belíssimo, que tinha seduzido um grande número de homens, um rosto que começa a ser deformado pela lepra. Ela começa a sentir as mãos arqueadas, doloridas, né, a perda da mobilidade, e ela, depois de fazer tantas pregações no Vale dos Leprosos, ela pede que ela gostaria de ir a Éfeso, ter um encontro, um último encontro com Maria de Nazaré. Naquele tempo, havia também algumas pessoas religiosas, havia algumas pessoas que eram capazes de ir até os lugares desses seres humanos esquecidos e abandonados e levar algumas migalhas, algumas moedas. As crianças que foram acolhidas por Maria de Magdala juntaram pequenas moedas, fizeram pequenas porções do pouco de comida que eles tinham e deram a Maria para que ela fizesse a sua caminhada até Éfeso. Mas ela já estava muito doente. Só que ela sentia no seu coração que ela precisaria continuar, que ela precisaria seguir adiante para que ela tivesse o seu último momento, ver Maria de Nazaré. Ela sai desse local, caminhando com muita dificuldade, escorada por um galho de árvore, né? Como se fosse um cajado, com o rosto coberto, o seu corpo já bastante alquebrado pela lepra, muitas pústulas por todo o corpo, e ela tenta chegar a Éfeso. Mas aí, quando ela está vendo o casario, ela já perde as forças, ela já não consegue mais caminhar. Ela é acolhida por pessoas que moravam na periferia. Essas pessoas, então, levam-na para um barraco, para uma casa muito simples, né? Muito modesta,
E ela fala que ela está morrendo, né? Que ela precisaria, antes de fazer a passagem, ter o contato com alguém ligado a Jesus Cristo. E como a espiritualidade trabalha incansavelmente, né? Ela consegue que Maria, intuitivamente, receba a informação, seja conduzida ao casebre, e ali, então, praticamente, Maria de Nazaré faz a extrema-unção de Maria de Magdala. Ela morre ali. Maria volta para Éfeso, o corpo de Maria de Magdala é sepultado num cemitério clandestino, porque ela não queria ser enterrada na cidade, porque havia o medo da contaminação. Depois da morte, aí nós temos um momento super importante que Chico Xavier nos descreve no livro Boa Nova. Após a morte, Maria, então, Maria de Magdala, é elevada, é conduzida por anjos. E quando ela chega a um lugar muito iluminado, ela tem a sensação de que portões se abriram, como se fosse um palácio de luz. Os portões se abrem e eis que vem Jesus de Nazaré. Venha, Maria, você passou pela porta estreita. Você levou ao coração o ensinamento que eu disse a você, que você seria capaz de florescer, mesmo nas ruínas, mesmo em lugares áridos. Você foi a única que acolheu os meus irmãos esquecidos, abandonados, enxotados pela sociedade. Venha, esteja ao meu lado, sinta-se acolhida, porque você foi uma das poucas que de fato exerceu a maternidade no seu número plural, não no seu número singular. Sinta-se acolhida e a partir de agora você será cuidada por mim. É muito bonito, né? Depois que nós lemos a Boa Nova do Chico, de uma mulher que passa por toda essa situação difícil e consegue fazer uma reforma íntima em níveis tão profundos, suportar, né, o preconceito que havia naquela época, ter sido enxotada, ameaçada de morte, e mesmo assim não desistir, mesmo assim continuar firme e forte no seu propósito de ser um instrumento de Jesus Cristo. E ela conseguiu, foi acolhida pelo Mestre. Né? Fazer uma reforma íntima é um processo muito difícil. Nós temos a história de Maria de Magdala, que ela passa pela doença, pelas dores físicas, até chegar ao seu momento de libertação e chegar ao plano espiritual e ser acolhida pelo Mestre. No mundo em que nós estamos, o que nós estamos percebendo agora? Poucas pessoas estão dispostas a fazer a sua reforma, a fazer a sua transformação. Nossa, vai ter reunião do centro de novo. Ah, por que eles não marcam outro dia? Ah, estão pedindo doce, gente. Que é isso? Daqui a pouco vão pedir até meu chefe. Nossa, a igreja católica vai fazer festa junina também. Nós sempre pedindo coisas. E aí nos deixamos levar pelas reclamações, né, pelas queixas. Nossa, está muito difícil. E em plena época de Copa do Mundo, as pessoas ficam pedindo mantimentos para que nós, né, nos lembremos dos nossos irmãozinhos menos afortunados. Se nós deixarmos de reclamar, se todos nós colocarmos a mão na nossa consciência, nós vamos perceber que nós temos muito. Somos gratos ao que nós temos na nossa vida. Olha, ontem eu fui chamado, morreu a tia de duas grandes amigas, então me chamaram para fazer a prece. Aí ontem vários velórios acontecendo em Fernandópolis. Então, no momento desse, quando você vai lá, isso é engraçado, as pessoas brigam tanto por dinheiro, por carros luxuosos, por apartamentos em condomínios caríssimos, né?
E as pessoas estão se esquecendo que nós estamos aqui de passagem. Nós vamos embora. Nós não sabemos a hora. E olha que coisa interessante. Um dos pedidos que Chico fez a Emmanuel, né? Isso está na biografia do Chico. O Chico Xavier tinha muitas características de mediunidade, muitas. E uma delas fazia com que ele se sentisse muito mal, ele sofria muito. Quando alguém era abraçado pelo Chico, ele conseguia saber quando a pessoa ia desencarnar e de que forma. E para ele era muito sofrido abraçar alguém e saber que aquela pessoa morreria num acidente de moto, num acidente de carro, morreria de um câncer, morreria de leucemia. E aí ele pede para Emmanuel, né? Ele pede de forma muito profunda que esse dom fosse tirado. Porque para ele era muito difícil lidar com tantas mortes, com tantas separações. E então Emmanuel vai atendê-lo. E antes de Emmanuel tirar, né, tem uma passagem que a Maíse conta, a Maíse Braga de Brasil, que o Chico, Maíse levou um amigo, né, que recentemente tinha se formado em engenharia. Maíse foi a Uberaba e levou esse rapaz que na época tinha 26 anos. E Maíse apresentou esse rapaz para o Chico. Né? E aí o Chico abraçou o rapaz e foi quando ele falou assim, você tem a sua mãe encarnada? Não, minha mãe já desencarnou faz 10 anos. E aí, né, o Chico fala para ele, sua mãe está preparando uma sopa de luzes para que, no momento certo, no momento oportuno, vocês vão se reencontrar. E aí, mas o que seria isso, uma sopa de luzes? A sua mãe está dizendo que você sempre gostou da sopa que ela fez, e agora vai ser uma sopa de luzes, em que você vai realmente sentir todo o amor que ela emana para você, mesmo estando desencarnado. E pouco tempo depois, esse rapaz vai morrer num acidente automobilístico. E ele é acolhido por quem? No plano espiritual, pela mãe. E o que a mãe oferece? Uma sopa de luzes. A sopa do acolhimento, a sopa do amor, a sopa da bondade. Dessa mãe, dessa maternidade que não cessa em momento algum, mesmo com a morte do corpo físico. E ontem no velório, essa senhora deixou filhos, netos e bisnetos. O problema está na forma como muitas pessoas encaram a finitude, o corpo. O que eu vou fazer sem a minha mãe? A minha mãe é meu espelho, minha mãe é o meu farol, a minha bússola. Eu não vou conseguir viver esse ano. Aí você tem de dizer para a pessoa, você tem de lidar com o luto, isso é humano, faz parte do planeta Terra, e você tem de aprender a lidar com a perda. Morre o corpo. Eu, inclusive, falei isso na oração. Morre o corpo, mas o espírito não. O espírito é de Deus. Então, o espírito volta para a dimensão divina, para a pátria maior. Vamos enterrar o corpo, vamos abençoar o corpo, que serviu de invólucro para ser não que desencarne. Mas o amor não morre, o amor permanece. E olha aí a história de Maria de Magdala. Não pariu filhos, mas foi a única que realmente cuidou de órfãos, cuidou dos esquecidos, dos abandonados, dos que foram enxotados pelas cidades daquela época. E o que isso tem a ver conosco hoje? Tem a ver com o fato de que nós também precisamos nos melhorarmos a ponto de percebermos que somos instrumentos divinos, que nós somos capazes de grandes feitos, mesmo que em pequenos gestos. Ajudando aqui nesta casa espírita, ajudando uma outra instituição religiosa, ouvindo as pessoas, dando bom dia, procurando ser cordatos, procurando ser carinhosos e afetuosos. Não sejamos impacientes. Nossa, lá vem a mulher de novo, pela quinta vez falando que nós temos que fazer. Lá vem o marido de novo falando que eu estourei o cartão de crédito. Lá vem a minha sogra de novo pedindo para eu preparar uma feijoada. Nossa, por que essa mulher não morre? São os venenos que nós estimamos e muitas vezes não sabemos que mal estamos causando a nós próprios. Não é? É importante que nós sejamos mais pacienciosos, acolhedores, fraternos,
para que nós consigamos. Ninguém aqui vai conseguir uma reforma miraculosa, mas nós podemos nos melhorarmos quando nós entramos em contato com a dor do outro, aprendemos a olhar as pessoas, olhar nos olhos e ver que ali nós temos um irmão. De repente, na rua, quando nós somos talvez interceptados por alguém que nos pede alguma coisa, né? Qual é a reação mais comum? Darmos o dinheiro e queremos que aquela pessoa se afaste de nós o mais rápido possível. Eu me lembro quando começaram a chegar os primeiros venezuelanos aqui em Fernandópolis, né? As pessoas davam dinheiro e não queriam nenhum contato. Um dia eu falei, vocês vieram de longe. Como era realmente a situação lá na Venezuela? As pessoas passavam fome, né? Vocês sabem disso. Aí você começa a dar atenção para a pessoa, ouvir a pessoa. Isso se chama acolhimento. Então, acolher os nossos filhos, acolher os nossos pais, os nossos avós, sogros, sogra. Nós precisamos entender que estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, estamos aqui para nos melhorarmos. Quando nós morrermos, ninguém vai perguntar, você frequentava que igreja lá na Terra? O quanto de bondade você exercitou na sua vida? O quanto de amor você semeou no planeta Terra? Quantas pessoas você pôde ajudar? Quem você pôs no seu colo? Quem você ajudou no momento de muita dor? São as perguntas que nós vamos ter lá quando chegarmos à pátria espiritual. Né? Então, não nos esqueçamos que precisamos ler, precisamos nos instruir e precisamos ter mãos dispostas ao trabalho. Isso é fundamental. Trabalhemos nesta casa espírita, trabalhemos com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, aprendamos a ouvir, aprendamos a olhar as pessoas como seres de luz, seres criados por Deus. E aí nós vamos entendendo que realmente, daqui a pouco, estamos indo embora. E o que vamos levar? O que vamos deixar? Deixaremos corações envelhecidos, cheios de amor? Seremos lembrados pelo exercício do amor, da caridade, da fraternidade? Seremos lembrados pelas mãos que acariciaram rostos carentes, muitas vezes? Isso é fundamental. Então, nós precisamos sempre nos trabalharmos, nos melhorarmos, para que, de fato, Jesus Cristo continue a ser o nosso maior modelo, mestre de guia. É por Ele que nós estamos aqui e é graças a Ele que nós temos um modelo para que nós consigamos fazer as reformas tão necessárias. E não nos esqueçamos nunca, todos nós nascemos de uma mulher. Todos nós fomos partejados por uma mulher. Então, a mulher tem uma função extremamente iluminada e poderosa neste planeta. Toda e qualquer mulher. É por isso que, no processo de reencarnação, quem nasceu homem tem que passar por uma escolinha para aprender que a mulher é, de fato, o servente do mundo, e são as mulheres que podem, inclusive, nos mostrar cada vez mais o caminho do amor, da caridade, da fraternidade, da solidariedade. Que Jesus Cristo nos abençoe hoje sempre. Muito obrigado por todos estarem aqui. E vamos nos lembrar que mãos estendidas, o mundo se transforma numa grande família. Que assim seja. Gostaria de convidar nossos companheiros passistas, tomem seus lugares no salão, enquanto nosso companheiro Luiz Henrique nos conduz à oração. Divino Mestre Jesus, estamos aqui reunidos nesta noite para conhecermos um pouco mais do seu Evangelho, os seus nomes elegados, e neste momento especial nos lembramos de Maria de Magdala. Maria que incansavelmente se pronunciou nos ensinamentos da Boa Nova
cuidando dos leprosos, das crianças, daquelas muitas crianças que foram enxotadas nas cidades e que precisaram de um colo de mãe para se sentirem também acolhidas, amadas e respeitadas. Mestre Jesus, neste momento pedimos para que todos os que aqui se encontram sintam a presença dos benfeitores espirituais, que cada irmão seja assistido em sua necessidade, que o seu coração receba luz, carinho, amor, saúde, e que cada coração saia daqui mais bem abastecido para os enfrentamentos da luta cotidiana. Pedimos também, Mestre querido, que os nossos irmãos enfermos sejam assistidos em suas necessidades. Sabemos que em leitos de muitos hospitais, muitas santas casas, irmãos padecem, sofrem e alguns estão no processo de desencarnação. Que todos eles sejam também assistidos e amparados, e que os nossos irmãos consigam encontrar na sua boa nova o bálsamo necessário para elevar-se como ser humano, para conseguir curar também suas mazelas e suas feridas. Pedimos também que os espíritos de luz possam assistir aos corações enlutados. Muitas pessoas que estão perdendo entes queridos e que ainda sofrem por conta da morte do corpo físico. Muitos não conseguem enxergar que a essência da vida é o espírito. A essência da vida volta para o plano divino. Que esses corações enlutados sejam também assistidos em suas dores, suas melancolias, suas angústias, que eles sejam amenizados e encontrem na palavra do Evangelho fortalecimento necessário para fazer a transposição e entender que a morte é uma separação temporária. Mestre querido, abençoe esta casa, os mentores desta casa, abençoe todos os colaboradores que trabalham incansavelmente, de forma direta ou indireta, e que todos possam também fazer as suas doações para a nossa festa junina, que vai atender a muitos corações infantis, que vão se deliciar com os doces que serão trazidos até aqui. Mestre querido, nos dê a sua mão, nos mostre o caminho da luz e faça com que o amor que o Senhor tem por todos nós seja também o nosso remédio para que possamos sair daqui de mãos estendidas e perfumadas no trabalho da caridade, da solidariedade e da fraternidade. Esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Luiz Henrique, mais uma vez, gratidão pela palestra, pela aula de amor e caridade que você nos trouxe. Que nós possamos assimilar o exemplo de maior humanidade que você nos trouxe, veremos para o nosso dia a dia, para que fiquemos sempre vigilantes e praticantes da lei do amor que a doutrina espírita nos traz. E agora gostaria que nos ajudasse a fazer o sorteio dos pães. São 3 pães. E números de 1 a 52. 11. Número 11 está na mensagem, nós entregamos na entrada. Sete, 11, 7. Quatro. 24. Agradecemos a todos pela presença, convidamos para nosso jardim agora de uma linha edificada e também adquirir nossos pães que estejam disponíveis. Obrigado a todos, em nome de Deus, uma ótima semana.